Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no capítulo 15 de 1 Crônicas, com o tema Servir fielmente a Deus requer consagração. Vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo traz a nós na palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, exatamente como profetizado na palavra de Deus, onde o santo e o profano muitas vezes se misturam na adoração a Deus, seja na música, no comportamento, tanto dentro como fora da igreja, no pensar e no falar, na forma de se vestir e etc. Existe um princípio, um dever, desde que nossos primeiros pais foram criados, que precisamos aplicar em nossa vida cristã. Este princípio está ligado em nosso relacionamento com Deus e se chama consagração ou santificação. O que você sabe sobre isto? Qual o valor que você dá para a santificação, a consagração? No capítulo de hoje, capítulo 15, encontramos um exemplo muito oportuno para refletirmos juntos. O capítulo 15 de 1 Crônicas nos convida a refletir sobre a importância de honrar a presença de Deus em nossas vidas e a necessidade de manter a reverência na adoração. À medida que exploramos este capítulo, seremos desafiados a considerar como aplicar essas lições em nossas próprias práticas de fé, buscando sempre a orientação de Deus e promovendo a verdadeira adoração em nossa comunidade. A narrativa, portanto, nos ensina que a verdadeira adoração deve ser feita com seriedade e compromisso, e que cada detalhe na preparação deve refletir o desejo de honrar a presença divina. Santificação e preparação. Os sacerdotes e levitas, vamos ver neste estudo, eles se santificaram. A palavra santo significa separado. Portanto, eles purificaram, eles se consagraram para a tarefa solene, demonstrando reverência pela santidade de Deus e da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Esta é a introdução em nosso estudo de hoje, do capítulo 15, como se fosse um resumo de todo o capítulo. Agora nós vamos para a análise e os comentários dos principais textos deste capítulo 15. Aproveite, deixe já o seu like, se você tem apreciado estes estudos. Assim você estará apoiando este canal e pode ser que assim mais pessoas possam também conhecer este projeto da jornada bíblica. Verso 1. O lugar para a arca era o tabernáculo, na cidade de Davi. O tabernáculo original, construído nos dias de Moisés, havia sido erguido em Siló, na região de Manassés. Ficava na região de Manassés. Ela permaneceu lá até a captura pelos filisteus, quando evidentemente foi levada para Nob, a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Mais adiante, o tabernáculo foi levado para um alto em Gibeão, cerca de 3 quilômetros ao norte da cidade de Saul.
Quando Davi se tornou rei, ele deixou o tabernáculo de Moisés em Gibeão e nomeou Zadok para o ministério sacerdotal. Mesmo depois de ele ter construído um novo tabernáculo no Monte de Sião e ter conduzido a arca para dentro dele, o templo original permaneceu em Gibeão. Por fim, Salomão trouxe a arca do Monte de Sião e a tenda do encontro e colocou-a no novo templo, o qual ele próprio havia construído no Monte Moriá. Sim, aquele lugar onde Abraão havia ali faria aquele sacrifício de Isaque, onde ele foi provado por Deus. Em outras palavras, a tenda de Davi foi para a arca um lar de transição entre o tabernáculo do deserto e o templo de Salomão. Agora, versos 2 a 4, tendo aprendido a lição no incidente com Uzá, conforme estudamos no capítulo 13, Davi ordenou que a arca do Senhor fosse removida, desta vez de acordo com a lei, de acordo com a orientação de Deus. Ela devia ser transportada não por bois, mas por levitas, por meio de barras inseridas em suas argolas. Versos 5 a 7, Davi dividiu os levitas de acordo com suas genealogias. 8 a 10, todas as 3 famílias a seguir formaram subclãs dos coatitas: Elisafã, Hebron e Uziel. Os filhos de Levi, segundo a ordem de nascimento, foram Gerson, Coate e Merari. Dos coatitas, quem provinha a família sacerdotal araônica, tinham primazia em tudo. Agora 11 a 16, a transição do governo de Saul para o de Davi envolveu uma mudança do velho tabernáculo para o novo lugar que Davi havia estabelecido no Monte de Sião, em preparação para o templo. Nos tempos de Davi, representantes das linhagens de sumos sacerdotes, tanto de Tamar quanto de Eleazar, ministravam concomitantemente. Zadok e Abiatar eram os 2 sumos sacerdotes que ministraram durante o governo de Davi. Então o verso 12, o verso central: santificai-vos. Como a arca era um objeto sagrado, onde continha a lei dos 10 mandamentos de Deus, que é santa, manuseá-la exigia um ritual de consagração. E este ritual, esta consagração, envolvia não ter relações com as esposas, no caso aqui estamos falando dos levitas, sacerdotes. Não tocar em coisas naturalmente imundas, como cadáveres de pessoas ou animais, lavar muito bem o corpo e também as roupas. Eram instruções dadas na lei mosaica. Embora não nos seja hoje requerido efetuar essa cerimônia, ela tem uma aplicação na forma de nos fazer entender que precisamos ser puros diante de Deus. Precisamos nos afastar do pecado e de tudo aquilo que contamina a nossa alma, o nosso espírito. Portanto, dos versos 13 a 15, o cronista fornece a explicação pelo fracasso na primeira tentativa de levar a arca. Essa explicação não se acha no relato em Samuel. Tá? Então, desta vez, Davi entendeu que os levitas deveriam levar a arca.
Nós podemos não entender perfeitamente as razões por trás das instruções divinas, mas sabemos que a sabedoria de Deus é completa e o julgamento é infalível. O caminho para conhecer as instruções de Deus, sabe qual é? Conhecer a palavra de Deus. Sim, por isso estamos aqui todos os dias, juntos, estudando e recebendo as instruções que vêm de Deus em sua palavra. Do mesmo modo como as crianças não entendem as razões por trás das instruções dos pais, senão até quando se tornam velhos, podemos muitas vezes não entender todas as razões de Deus nesta vida. É muito melhor primeiro obedecer a Deus e então depois descobrir as razões. Não somos livres para desobedecer às ordens de Deus somente porque não entendemos. Olha que importante explicação. O verso 16, Davi deu grande ênfase à música no culto divino, ou seja, na adoração, e foi exatamente no tempo de Davi que foi instituído o serviço do cântico, do acompanhamento musical e do louvor. É o primeiro lugar onde os levitas ficam encarregados da música nos cultos. Interesse pela música na adoração se evidencia neste livro de Crônicas. O grande cortejo musical foi concebido como um acompanhamento digno desta grande ocasião. Isso aumentou a emoção, elevou o coração e a mente das pessoas e concentrou a sua atenção no evento. O louvor também ajudou a selar sua memória nos próximos anos. Iniciar qualquer tarefa louvando a Deus pode nos inspirar a dar a Ele o nosso melhor. Desenvolva você a prática de louvar a Deus e você vai experimentar maior alegria e força para enfrentar qualquer situação. Se você já tem feito isso, você sabe, já conhece essa importância. Se você ainda não pratica, você está convidado. Louve mais a Deus. Aqui nós encontramos no verso 17 o músico Emã. Ele era neto do profeta Samuel e era coatita. E temos outros líderes musicais. Asaf era o líder dos levitas, gersonitas. Etã era o chefe da divisão merarita dos músicos. Aí nós temos também no verso 20, soprano, era provavelmente um coro de jovens, virgens que cantavam. Temos também, no verso 23, 4 porteiros, Berequias, Eucana, Obed-edom e Jeías, protegiam a abertura da arca, para que ela não fosse aberta e nem tocada. A arca era guardada para que ninguém se aproximasse dela sem autorização. Era um objeto sagrado, como já aprendemos. Verso 27 descreve as vestes dos sacerdotes e levitas. Eram vestes especiais. Elas representam também os filhos de Deus, os filhos e filhas de Deus, que também devem se consagrar através de um vestir, através de um vestuário aprovado por Deus, que glorifica o nome de Deus, e não como temos visto hoje em nossos dias, mesmo de professos cristãos, vestuários totalmente semelhante ao comum, ao que o mundo usa. A atenção
aqui do verso 29, fechando o comentário, é para a filha de Saul, a esposa de Davi, Mical. Mical, ela, ao ver Davi entrando em Jerusalém em um tipo de dança que não tem nada a ver com a dança de hoje, e ele estava vestido com ali uma vestimenta diferente, de linho, ela, diz o texto, que ela ficou desgostosa, e ela então, rejeitou Davi no seu coração. Mical ficou tão enojada com suas ações que a seus olhos eram indignas, que ela não pôde se alegrar com o retorno da arca para Jerusalém. A adoração deteriorou-se tanto no reinado do pai dela, Saul, que tornou-se rígida e ritualística. Então, esta atitude mostrou que Mical realmente não tinha o espírito de adoradora. Agora, a cuidadosa atenção às instruções de Deus. Vamos ao espírito de profecia. A reprovação divina cumpriu a sua obra em Davi. Ele foi levado a compenetrar-se como nunca dantes da santidade da lei de Deus e da necessidade de obediência estrita. O favor manifesto à casa de Obed-edom levou Davi novamente a esperar que a arca pudesse trazer uma bênção, tanto a ele como ao povo. Então, no fim de 3 meses, resolveu fazer outra tentativa para mudar a arca. Olha, 3 meses depois. E dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor em todo o pormenor. De novo foram convocados os homens principais da nação, e uma vasta congregação se reuniu em torno da residência do Geteu, ou seja, de Obed-edom. Com reverente cuidado, a arca foi agora posta sobre os ombros de homens divinamente designados. A multidão pôs-se em linha, com corações a tremer. O grande séquito partiu novamente. Depois de caminharem 6 passos, a trombeta deu sinal de parada. Por determinação de Davi, deveriam ser oferecidos sacrifícios de bois e carneiros cevados. O júbilo então tomou o lugar do tremor e terror. O rei depusera suas vestes reais e vestira-se com um simples éfode de linho, como o que era usado pelos sacerdotes. Está vendo? Não dava a entender por este ato que ele assumira funções sacerdotais, pois que o éfode era algumas vezes usado por outros além dos sacerdotes. Antes, neste serviço santo, ele queria, perante Deus, tomar lugar igual ao de seus súditos. Naquele dia, Jeová devia ser adorado. Devia ele ser o único objeto de reverência. Outra vez, pôs-se em movimento o longo séquito e a música de harpas e cornetas, trombetas e símbolos ressoava em direção ao céu, misturada com a melodia de muitas vozes. E Davi saltava diante do Senhor, acompanhando em sua alegria o ritmo do cântico. Falando sobre a dança de Davi. A dança de Davi em júbilo reverente perante Deus tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda, as danças atuais. Mas não há base para tal argumento. Em nosso tempo, a dança está associada com extravagância e orgias noturnas, sensualidade. A saúde e a moral são sacrificadas ao prazer. Para os que frequentam os bailes, Deus não é objeto de meditação e reverência, como foi com Davi.
Perdão, sentir-se-ia estarem a oração e o cântico de louvor deslocados na assembleia deles. Esta prova deve ser decisiva. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e a diminuir a nossa alegria no serviço de Deus, não devem ser procuradas por cristãos. Tá vendo? A música e a dança, em jubiloso louvor a Deus, por ocasião da mudança da arca, não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação das danças modernas de nossos dias. A primeira atendia à lembrança de Deus e exaltava seu santo nome. E a de hoje é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e para o desonrarem. Olha que lição importantíssima. As cerimônias solenes que acompanharam a mudança da arca tinham produzido uma impressão duradoura no povo de Israel, despertando um interesse maior no serviço do santuário e acendendo de novo o seu zelo por Jeová. Davi se esforçara por todos os meios ao seu alcance por aprofundar estas impressões. O serviço do cântico tornou-se uma parte regular no culto religioso. Davi compôs salmos não somente para o uso dos sacerdotes no serviço do santuário, mas também para serem cantados pelo povo em suas jornadas ao altar nacional nas festas anuais. A influência assim exercida, ou seja, a influência do louvor, era de grande alcance e teve como resultado libertar da idolatria a nação. Muitos dos povos circunvizinhos, vendo a prosperidade de Israel, eram levados a pensar favoravelmente acerca do Deus de Israel, que havia feito tão grandes coisas por seu povo. Página 711 do Patriarcas e Profetas fecha aqui estes textos. Textos muito esclarecedores, né? Chegou o momento de conhecer as lições práticas deste capítulo para os nossos dias. Reavivamento espiritual é tudo o que precisamos nos dias atuais da história do cristianismo. O sucesso em nossas atividades religiosas, eclesiásticas e missionárias só será verdadeiramente real se nossa religião for muito mais que mera formalidade, exibicionismo e declarações da boca para fora, né? Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa, e esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. As tremendas questões de eternidade demandam de nossa parte algo mais que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, onde a verdade é mantida no recinto exterior. Deus pede um reavivamento e uma reforma, destaca Ellen White. Esta é a segunda tentativa de Davi em trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Temos muito a aprender deste sucesso, pois antes, na primeira vez, houve morte fulminante, resultando num terrível fracasso diante de uma tentativa cujo objetivo era positivo. Outrora, não houve preparo espiritual. Davi havia apenas consultado o povo, não a Deus ou a sua palavra, como já aprendemos. Agora, desta vez, Davi preparou-se
com os levitas, que eram os servos escolhidos por Deus para cuidarem da arca. Reflitamos, é preciso preparar-se devidamente para fazer o que é certo. Não é correto fazer a vontade de Deus impulsivamente. É necessário agir baseando-se na revelação divina. Toda decisão de todo crente deve ser pautada pela palavra revelada. Parece que nós temos grande déficit de concentração nas orientações sagradas. Assim, é imprescindível que soframos as consequências de nossos erros para que aprendamos a orientar-nos pela palavra de Deus. Quando humildemente aprendemos a dura lição outrora não praticada, passamos a fazer tudo com zelo, respeito e reverência, mas sem perder a alegria, a empolgação e a satisfação de estar servindo a Deus. Há quem declare que religião verdadeiramente bíblica é desprovida de emoção, pensamento do qual a Bíblia não coaduna. Nossa razão deve levar-nos a harmonizar nossas atitudes com a revelação, e a prática da vontade de Deus resultará em indescritível satisfação, como foi neste episódio da arca sendo levada a Jerusalém. Você quer ser feliz? Então, ignore meras opiniões. Fixe-se na Bíblia e pratique-a, e você será feliz com certeza. Fechando nossa reflexão de hoje, a reverência na adoração, aprendemos neste estudo, é essencial. O tratamento da arca como objeto sagrado reflete a necessidade de honrar a presença de Deus em nossas vidas. Essa é a aplicação para hoje, viu? A reverência, honrar a presença de Deus em nossas vidas, significa exatamente a adoração que Deus espera de nós. A narrativa nos ensina que devemos abordar a adoração com um coração humilde e obediente, reconhecendo que Deus é santo e digno de nosso respeito. A desobediência às instruções divinas como foi o caso de Uzá, resultou em juízos que não devem ser ignorados. Além disso, a atitude de Davi em buscar a orientação de Deus antes de transportar a arca demonstra a importância da obediência. Ele aprende com os erros do passado e se compromete a seguir as diretrizes estabelecidas por Deus. Isto nos ensina que a verdadeira adoração deve ser acompanhada de um compromisso de agir de acordo com a vontade divina. Ok? Então, as lições sobre reverência e obediência também se aplicam a nós. Devemos refletir sobre como nos aproximarmos de Deus em nossa adoração e se estamos realmente obedecendo a sua palavra. A história nos convida a considerar a importância de honrar a santidade de Deus em nossas práticas de fé e a necessidade de permanecer firmes na verdadeira adoração. Vigiemos e oremos. Amém. Este foi nosso estudo no capítulo 15 de 1 Crônicas. O pensamento do dia. Conforme a palavra do Senhor, esse deve ser nosso rumo, nosso alvo, nossa norma, nosso desejo. Amém. Muito bem. Olha, lições profundas, lições especiais que recebemos no estudo de hoje, né? Então, consagração, santificação. E um pensamento que também diz aqui no estudo,
Santificar-se é abraçar Jesus diariamente. Verdade, precisamos realmente nos encontrar com Jesus todos os dias. E a maneira é através da palavra, através da oração, nós temos comunhão com o nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, te damos graças pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por sua proteção e cuidado para conosco, e obrigado por mais este momento de estudo e comunhão em Tua Palavra. Podemos, Senhor, sentir o Senhor falando aos nossos corações através destes estudos da Tua Palavra. Continue nos guiando, nos abençoando e iluminando as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fechamos mais um capítulo, demos mais um passo. E agora, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu joinha para apoiar este canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.